E aí, pessoal, vamos continuar aqui? Sim, Deixa eu pegar aqui. Tá, então a gente já falou sobre calúnia, tá? Vamos seguir falando um pouquinho sobre difamação, tá? Então, o que diz o artigo 139 do Código Penal? Que difamação é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Então, tem que imputar um fato ofensivo à sua reputação. Não pode, esse fato não pode ser aberto, assim como na calúnia tem que imputar falsamente um crime, né? Tem que imputar um fato definido como crime. Na difamação deve ser imputado algo ofensivo à reputação daquela pessoa, né? Então também deve ser uma algo que é possível se verificar no tempo. Então não basta dizer que a pessoa é uma bêbada, é uma drogada, né? Que costuma andar por aí, é, que costuma andar por aí é, caindo, né? Ou se não falar que aquele homem é um assediador, né? É preciso mais, é preciso falar um fato. Olha, tem que falar, olha, né, o Zé da Silva, né, semana passada, ele chegou completamente bêbado no condomínio, né? Ele estava caindo, né? Ele mal conseguia entrar, né? Olha, eu vi na semana passada a Mariazinha fumando crack lá na esquina, né? Preciso falar esse tipo de coisa. Vou falar, olha, o Marcelo, ele foi lá, eu vi ele, o Marcelo, ele ontem, né, ele passou uma moça na rua, ele começou a chamar ela de gostosa, começou a falar uma série de coisas aí que assediando a moça, correto? Só um momentinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu coloquei para gravar sim. Tava querendo ver se eu tinha colocado para gravar. É, então, é preciso imputar um fato que seja ofensivo à reputação da pessoa, né? Então, tem que ter a vontade de macular a honra, de ofender aquela pessoa, né? E, aliás, uma questão interessante do crime de difamação. Não é necessário que o fato seja falso, né? Basta que o fato seja ofensivo, basta que se ofenda aquela pessoa, né? Então, mesmo que seja verdade, né, na difamação, ela é punível mesmo que aquele fato ofensivo seja verdade. Então, por exemplo, se eu falei que o Valfran, por exemplo, ele vem em toda aula, né, ele chega na aula completamente bêbado, né? Pode até ser verdade, né? Pode até ser verdade isso aí. Só que, como é ofensivo à reputação do Valfran, é punível mesmo assim, tá? E assim como no caso do crime de calúnia, o punível é a honra objetiva, é a visão que a sociedade, né? Vamos voltar lá para o primeiro slide, né? É a honra objetiva, ou seja, é o julgamento que a coletividade faz do indivíduo, né? E não o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, né? Por isso, já que se trata de honra objetiva, é necessário é, é necessário que chegue ao conhecimento de terceiros para que se configure o crime, tá? E importante, uma questão bem importante, o testemunho, né, o fato de testemunhar e falar fatos ofensivos, né, que impute ser um fato ofensivo à reputação de alguém, não constitui difamação, né? Vocês lembram que que a pessoa, né, que a testemunha, ela tem o dever de dizer a verdade, né? E daí, se ela
mente, imputa um fato ofensivo à reputação de outrem, nesse depoimento, né, e resta provado que isso aconteceu, ela vai ser processada e vai ser punida por falso testemunho, talvez inclusive em concurso formal com difamação. Tá? Provavelmente um concurso formal com difamação, porque ele, ao mentir, né, ao imputar um fato ofensivo, também mentiu. Então, por exemplo, mas se ele estiver falando a verdade, né, o fato é impunível, né, porque a testemunha ela tem o dever de falar a verdade. Então, é, vamos dizer que, vamos dizer, por exemplo, que o Maciel aqui, né, o Maciel é, ele seja testemunha, né, e o Valfran também seja testemunha. Daí o Maciel vai virar e vai falar assim, né, ele vai contar a história, né, e daí o juiz ou o promotor fala assim, olha, o Valfran ele veio aqui anteriormente, né, ele foi testemunha antes de você, e o Valfran ele falou que não viu nada disso, né, ele falou que no caso ele não estava, que no caso, né, você falou que o Valfran também estava lá, só que ele não viu nada disso, né, por que que você viu e não viu? Daí você fala, olha, daí o Maciel fala, olha, na verdade eu não, eu vi porque eu não havia bebido, né? O Valfran, ele tava bêbado que nem um gambá, né? Ele nem conseguia parar em pé. Então, talvez ele, inclusive, tivesse encostado lá em algum lugar e dormido e acabou não vendo, né? Ou se não, por exemplo, numa ação trabalhista, né? Numa ação trabalhista, uma, uma das testemunhas vira e fala assim, olha, uma testemunha de defesa, né, do reclamado, fala, olha, é, a pessoa que foi demitida, né, a pessoa, o reclamante, ele não era uma pessoa que não era diligente, ele fazia as coisas tudo sempre de má vontade, né, é, se dava mal com as pessoas, né, teve inclusive, né, ele inclusive muitas vezes, né, chegava no trabalho depois de uma noitada, né? Ó, teve um dia lá que, no dia que ele foi demitido, inclusive, ele chegou, né? A hora de entrar era às 9 horas, ele chegou, era quase meio-dia, né? E ainda foi estúpido, foi grosso com todo mundo, né? Que seria um tipo de difamação, né? E daí, mas por que que ele não vai responder pelo crime de difamação? Porque ele está testemunhando, e ao testemunhar ele tem o dever de dizer a verdade. Cabe exceção da verdade em difamação? Cabe, mas só no caso do crime ser cometido contra, né, da difamação ser cometida contra funcionário público. Tá? Por que que nesse caso cabe exceção da verdade? Porque a função pública ela exige uma diligência maior da pessoa, né? Então, por exemplo, né, eu falo, é, a pessoa que ela vai lá e reclama do funcionário, né, por exemplo, reclama do funcionário da Caixa, por exemplo, fala que o funcionário da Caixa, quando foi atendê-lo, foi folgado, tratou a pessoa mal, não foi diligente, de alguma forma passou a informação errada propositalmente para que a pessoa tivesse mais dificuldade. Né? Nesse caso, por ser funcionário público, se exige uma diligência maior da pessoa. Né? E daí, nesse caso, caberia exceção da verdade. Tá? É importante dizer também que, tanto, assim como na calúnia, na difamação é possível a retratação por parte do ofendido, né? Por parte do ofensor. Então, se a pessoa que profere a difamação se retrata até o julgamento, até a prolatação da sentença, o fato fica impunível. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Sim. Vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Né? Sono. Sono, É o frio.
Mas daí, vocês tiveram um feriado todo aí, ninguém fala nada, eu tô até me sentindo sozinho aqui. De vez em quando eu fico em dúvida se eu não tô sozinho aqui na sala. Verdade. Na verdade, eu estou ouvindo dirigindo. Tá indo trabalhar, Josiane? Sim, exatamente. Bom trabalho aí. Mas toma cuidado, toma as precauções, tá certo? Porque ninguém quer te ver doente. Com certeza, trabalhando todo o tempo de máscara. Importante, importante. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar da injúria, tá? Injúria era alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, né? É insultar a pessoa, né? De alguma forma fazer uma ofensa em que aquela pessoa vai se sentir ofendida, né? Trata-se de honra subjetiva, ou seja, da visão que a pessoa tem de si mesma. Então, se você chama a pessoa de feia, de gorda, né? Pode ser, né? Até que a pessoa seja feia pra caramba. É possível que a gente esteja falando de uma pessoa gorda mesmo, né? A pessoa pesa quase 200 quilos, né? E tem 1,60 m de altura. É óbvio que aquela pessoa é gorda, só que se ela se sentir ofendida, você vai estar cometendo o crime de injúria, né? E a vontade tem que ser de ofender, não pode ser uma vontade, né? Não pode ser uma brincadeira, né? Pode, por mais que seja uma brincadeira sem graça, muitas vezes pode ser uma brincadeira. Então, por exemplo, né? Eu não fico ofendido quando alguém me chama de, fala assim, ah, André, você estava careca. Bem, eu levo na brincadeira, né? Quando os meus amigos fazem isso. É normal. De vez em quando a gente brinca mesmo. É comum a gente ter essa, principalmente aqui no Brasil, a gente ter esse tipo de brincadeira, de tirar sarro um do outro, né? Quando o intuito é tirar sarro, é brincar, é fazer uma brincadeira e não ofender, daí a gente está falando de, a gente não pode falar injúria, né? O objetivo, o dolo tem que ser de ofender a pessoa. E assim como na difamação, pode até ser verdade, né? Aquela ofensa. Pode até ser verdade. Mas, nesse caso, mas mesmo assim, é punível, tá ok? E é importante a gente saber que quando a injúria é contra idoso ou deficiente, há aumento de pena, né? Conforme inclusão de causa de aumento de pena do Estatuto do Idoso, ok? Vamos falar um pouquinho. Professor, Pode falar. Quem está falando? é a Érica. Oi, Érica, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa exceção da verdade, admite-se a prova da verdade salva, e tem as exceções, né? Quem é que aplica essa exceção da verdade? É a pessoa que está sendo ofendida, é isso? Não, a exceção da verdade é o ofensor que vai alegar a exceção da verdade. Mas a exceção da verdade, Érica, tem que ser provada em juízo. Então, se abre um processo, imagina só, que eu estou te acusando de ter furtado o meu celular, tá? Tá. Eu falei, olha, a Érica furtou meu celular, né? Ou a Érica furtou meu notebook. Daí você vai lá e me processa por calúnia, né? Porque eu falei que você tinha cometido um crime, te imputei falsamente um crime. E daí eu Uhum. falo, olha, não, foi ela mesma. E daí eu vou à polícia, né, faço um boletim de ocorrência, né, imputando inclusive esse fato a você, falou a autoria conhecida, e daí, por exemplo, pela herb do celular, né, pela localização do celular, a gente vê que o celular está na sua casa mesmo, e que aquele celular era meu, né? A gente daí peça uma busca e apreensão, por exemplo, e daí nessa busca e apreensão consegue chegar ao celular e prova-se pelo e-mail, por exemplo, que o celular era meu. Né? Nesse Sim. caso, vai ter um processo judicial para demonstrar que houve o crime, tá? Então, quem alega a exceção da verdade é o autor, é o possível autor da calúnia ou da injúria. Da injúria não, desculpa, da Ai, ofensão.
Tá? Lembrando que a exceção da verdade só é cabível na calúnia, tá? Certo. E na difamação quando quando o fato quando a vítima da difamação for funcionário público. Não é cabível a exceção da verdade. Nos demais casos da difamação e também na injúria, não é cabível a exceção da verdade, tá certo? Então, por Tá. mais que eu esteja certo, né, eu não posso provar, né, eu não tenho como provar que se eu provar que eu estava certo, não tem reflexo. Então, por exemplo, se eu falar que se alguém me chama de careca, se o Maciel me chama de careca, eu fico extremamente ofendido com isso. E daí o Maciel mostra uma foto mostrando, não, realmente ele é careca. Olha só, ele tem aqui tá faltando cabelo aqui em cima, né? Isso daí não há reflexos na área penal, né? Não vai extinguir a Uhum. verdade, não vai fazer nada. É só na Sim. calúnia ou na difamação, quando a vítima da difamação for funcionário público, tá certo? Tá. Mas tem que ser provado por meio de um processo administrativo ou judicial. Tá. Daí vamos lá, falar da injúria racial. Tá? Injúria racial é quando a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nesse caso, o que há é o aumento de pena, tá certo? Se aumenta a pena, né, para vocês terem ideia aqui, deixa eu até pegar, né, a pena da injúria é de 1 a 6 meses, ou seja, uma pena bem baixa, e a pena da injúria racial é de 1 ano a 3 anos, tá certo? Além de multa, né? No caso da injúria, o caput é de 1 a 6 meses ou multa, tá? Já no caso da injúria racial é 1 a 3 anos e multa, né? Aplicados cumulativamente. É, Deixa eu voltar aqui no. Então, isso não é o racismo, em que no racismo a pessoa ofende toda a raça, né? Então, no racismo, por exemplo, se fala, olha, se fala de uma forma que demonstre que toda a raça é ofendida, né? Então, fala assim, olha, pô, todo preto é vagabundo, por exemplo, né? Então, é uma fala extremamente ofensiva, né? Ou se não, parece assim, olha, o evangélico é alienado, né? Ou se não, o umbandista é bandido, né? Tudo isso são injúrias raciais, né? E nesse caso, né, no caso dessas injúrias, desculpa, nesse caso são racismo, isso que eu falei. Por quê? Porque a pessoa está ofendendo toda uma coletividade, né? É diferente da injúria racial, em que a pessoa fala, por exemplo, olha, você é alienado porque é evangélico, né? Daí, é bandido por, você ser um bandista, né? Você é bandido ser um bandista, né? Tem que ser um bandista mesmo para ser bandido, que nem você. É, ou se não, fala, olha, é folgado, é, fo- é, você é folgado porque você é índio, né? Isso seriam injúrias raciais, tá? Por quê? Porque não se ofende toda a coletividade, mas sim o objetivo é ofender aquela pessoa. Entenderam? Sim. Sim. Então, já que vocês entenderam, hoje vocês estão entendendo tudo. O negócio está fluindo, hein? Eu nunca vi. Hoje vocês estão 100%, não tem uma dúvida. Aliás, só a Érica que teve dúvida hoje, a gente já pôde suprir aqui. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui
Só um momentinho. Bora lá. E daí, existem algumas causas de aumento de pena, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre as causas de aumento de pena. A primeira é quando o crime contra a honra, injúria, calúnia ou difamação é cometido contra o presidente da República, né? Porque existe uma especial gravidade no fato. Também há o crime quando a gente também há aumento de pena por ser funcionário público, né? O funcionário público, assim como o presidente da República, por ele exercer uma função de interesse da coletividade, de interesse social, né? Quando se comete um crime contra ele, esse fato se reveste de especial gravidade, né? E por isso se aumenta a pena, né? Qualquer funcionário público, pode ser um policial, pode ser um juiz, pode ser um varredor de rua, por exemplo, né? Qualquer funcionário público ou pessoas que estejam exercendo a função pública, ainda que não remuneradas, por exemplo, um mesário, né? Então, por exemplo, a gente viu alguns malucos na última eleição brigando com o mesário, né? Eu lembro de uma maluca que postou nas redes sociais falando que tinha uma fraude na eleição porque ela não pôde votar em determinado candidato, que ela queria votar em determinado candidato a deputado. Só que assim, daí falando que o mesário havia fraudado a eleição, que tinha bloqueado aquela urna eletrônica. Só tinha um problema, né? Aquela cidadã, né, que tinha um pouquinho menos de inteligência do que deveria ter, ela não tinha visto que aquele deputado ele havia se candidatado por outro estado e não pelo estado que ela estava votando, né? Então, ao ofender o mesário, né, ao postar as ofensas, falar que ele havia fraudado a urna, que ele havia fraudado a eleição, que as pessoas daquela sessão eleitoral haviam sido prejudicadas pela conduta do mesário, nesse caso, ele estava cometendo um crime contra aquele funcionário público, né, que mesmo não remunerado, ainda exercia uma função pública. Tá certo? Deixa eu ver aqui, veio um chat, vamos ver o que é. O Valfran está perguntando, chamá-la de maluca não é difamação? Ou de fato ela era? Então, mesmo que ela fosse maluca, seria difamação, Valfran. Só que eu não tô individualizando a pessoa, né? Se eu falasse, por exemplo, olha, Joana da Silva, que votou, sei, não lembro o estado, mas que votou pelo Roraima, né? Se fosse possível individualizá-la, né, seria uma difamação. Uma difamação não, desculpa. Aliás, na verdade seria uma injúria e uma difamação, né? Porque eu estou chamando ela de maluca, seria uma injúria no caso de maluca, e no caso eu não estou cometendo difamação, seria, né, ela poderia falar que é calúnia, e daí eu aplicar a exceção da verdade, uma vez que que eu estou imputando um crime a alguém, né? Então, nesse caso, caberia a exceção da verdade, mas com relação à injúria de eu chamar ela de maluca, não, né? Nesse caso, não cabe a exceção da verdade, e daí seria injúria. Mesmo ela sendo maluca, né? Mesmo ela sendo doida, né? Sendo inimputável, se eu individualizasse, se eu falasse, olha, essa daqui, né? Vamos supor que eu pegasse aqui pegasse a reportagem, mostrasse o rosto dela para vocês, falasse, olha, essa pessoa, a gente estaria falando de difamação. De difamação não, desculpa, de injúria, Valfran. Só que, olha só, eu não tenho como individualizar, né? Se ela se sentir ofendida e falar, olha, o professor André falou isso, isso e isso, e tá aqui a reportagem, pá, 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 eu falo assim, mas eu nem tentei individualizar, né? Eu estava só dando exemplo, né? Quem está individualizando é você, eu nem sabia que era você, inclusive, né? Então, ao meu ver,
não se configura. Outra coisa, né, para fins didáticos, né, porque eu lembro, pelo menos, isso foi uma coisa que apareceu em vários sites, eu acho que saiu inclusive no jornal, não só essa eleitora, né, que estava um pouco mais nervosa, mas outros eleitores que acusavam de fraude porque não conseguiram votar no candidato a deputado estadual que não havia se candidatado pelo seu estado, né, e outros eleitores que queriam votar no seu em determinada zona eleitoral, né, que eles, por exemplo, eles eram de residiam, né, o domicílio eleitoral estava como São Paulo, mas eles queriam votar no Rio Grande do Sul, por exemplo. E daí apareceu um pouco, saíram algumas reportagens sobre isso, né, mostrando nesses casos que eles estavam xingando os funcionários da Justiça Eleitoral, que eles estavam agindo de uma forma não muito normal, né, uma forma com bastante falta de bom senso. Nesse caso, quando eu exemplifico isso, eu estou usando para fins didáticos. Meu intuito não é ofender ninguém, né? Até porque eu não estou individualizando, né? Porque eu preciso individualizar. Eu precisaria falar assim, olha, aqui ó, é a Maria Aparecida que cometeu esse crime, né? Que era maluca. Olha só a foto da Maria Aparecida. Eu preciso de alguma forma tornar individualizável essa minha ofensa. Entendeu, Valfran? Podemos seguir? Maravilha. Então vamos seguir, né? Vamos lá. Seguindo aqui, Valfran, a gente e também outra causa de aumento de pena é quando o meio utilizado, né, o meio utilizado para propagação para esse crime é um meio que facilite o acesso a outras pessoas, né? Então, por exemplo, a utilização da internet, né, a utilização de mídias sociais, quando você fala na TV, né, ou fala na imprensa, distribui um manifesto, por exemplo, então ou coloca num jornal, né? Aliás, eu acho que o meio que mais vem sendo utilizado para isso atualmente é a internet. Então, as pessoas muitas vezes elas acabam ofendendo umas às outras pela internet e a repercussão que isso acaba tendo é enorme. Por quê? Porque é, é, porque a internet é um meio que facilita muito, muito o acesso a outras pessoas, né? Então eu posso, inclusive pela internet, eu posso compartilhar, né, com pessoas do mundo inteiro. Eu posso compartilhar não só, por exemplo, no Facebook, mas colocar também no Instagram, né? Posso colocar no WhatsApp. Aliás, no WhatsApp é ainda mais acaba sendo mais perigoso ainda porque não tem nem controle. Eu não sei o que as pessoas estão compartilhando. Então, muitas vezes, se calunia uma pessoa e a pessoa nem sabe que está sendo caluniada. E por isso acaba, né, por ser muito mais fácil o acesso, por ser muito mais fácil aquela disseminação da calúnia, da injúria e da difamação, acaba tendo um aumento de pena. É importante dizer que a pessoa que ela compartilha aquela notícia falsa, né, ou aquela calúnia, aquela injúria, aquela difamação, né, e ela, mesmo acreditando que é verdade, ela não toma o cuidado necessário, ela não verifica se aquilo lá é verdade, ou ela ofende mesmo, né, porque ela quer ofender, né, que é muito comum, está sendo muito comum, infelizmente, em questões políticas, né? As pessoas, ao invés de tratar a política como algo racional, tratam como coisas emocionais e acaba fazendo uma zona. Mas mesmo nesses casos, a pessoa pode, no mesmo caso de calúnia, ela pode agir
com dolo eventual. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu vá lá no meu Facebook e coloque, olha, o político, né, o deputado fulano de tal é um bandido, ele desviou não sei quantos milhões de reais da merenda escolar, né? E daí eu vou lá e posto isso no meu Facebook, né? E, e daí a Érica vai lá ver no meu Facebook e fala assim, nossa, eu vou compartilhar, porque eu também não gosto desse político, e deve ser verdade, né? Ele tem cara de bandido mesmo. E daí a Érica, sem verificar aquela informação, ela compartilha, né, com as suas redes sociais. Nesse caso, tanto eu devo ser processado por calúnia, quanto a Érica. Por quê? Porque a Érica, ela agiu com dolo eventual, ela não teve o cuidado necessário para verificar se aquela notícia era verdadeira ou falsa, né? Ela deveria ter agido com mais cautela, tá certo? Outra causa de aumento de pena é quando a pessoa é idosa ou deficiente física, né? Então acaba sendo uma causa de aumento de pena pela condição da vítima. E também quando ocorre, por exemplo, quando ocorre o motivo torpe, né? Por exemplo, o motivo torpe pode ser uma disputa política, né? Então a pessoa, né, o candidato A acaba ofendendo o candidato B, né, imputa falsamente um crime para conseguir mais votos, né? Ou se não, quando aquilo lá é feito mediante pagamento, né? Então, uma determinada pessoa paga outras para difundir uma notícia falsa. Vamos lá. E quando a exclusão do crime, né? A exclusão pode se dar quando a ofensa é proferida em juízo, na discussão da causa pela parte, né? Por uma das partes, por exemplo, vítima, o réu, ou pelo procurador, pelo advogado, né? Ou mesmo pelo Ministério Público. De vez em quando é comum, inclusive, aliás, é comum no júri que haja ofensas, né? No próprio plenário, né? Obviamente respeitando o mínimo de civilidade. Mas, olha, por exemplo, chega o promotor, ele aponta pro réu e fala assim, olha, essa pessoa, né, que está aqui com cara de santo, na verdade ele não é santo, não. Ele é um bandido perigoso, é um bandido sanguinário, né? Ele não tem pena das vítimas. Inclusive, está aqui a folha de antecedentes dele, daí mostra aquela folha de antecedentes imensa, né? Quando ele está chamando a pessoa de bandido, em tese, ele estaria injuriando a pessoa. Mas como aquilo lá é a discussão da causa está sendo feita pelo Ministério Público, não se exclui o crime, né? A mesma coisa, por exemplo, no caso do advogado que fale, olha, na verdade, essa vítima aqui, vamos pegar, por exemplo, um caso de tentativa de homicídio, né? E daí eu falei assim, olha, o procurador está falando aqui, o promotor ele está falando que a vítima é uma santa, que é super tranquila, que nunca fez mal a ninguém. Mas olha, essa vítima aqui, né? Essa suposta vítima, na verdade é uma pessoa perigosíssima. É conhecido na região toda como traficante, né? Todo mundo sabe que ele é bandido, né? Tá ofendendo a vítima? Tá. Mas por conta da argumentação da tese, se exclui o crime. Tá? Importante que mesmo calúnia ou difamação contra mortos é possível, porque se diz, né, se refere à honra objetiva. Então é possível que a família, né, processe a pessoa mesmo depois mesmo se a calúnia foi proferida depois da morte, né? Por exemplo, né, imagina só no velório da pessoa aparece um doido falando assim, nossa, ainda bem que ele morreu, porque esse não prestava. Inclusive, ele roubou meu carro semana passada, né? E daí, nesse caso, a família pode se sentir ofendida, uma vez que trata-se da honra objetiva, da visão que as outras pessoas têm do falecido, e daí resolvem processar o autor do delito. Também se exclui o crime quando há uma
opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, né? Obviamente, isso quando não há intenção de injuriar ou difamar. Então, por exemplo, um crítico de arte, né, um crítico de literatura fala assim, nossa, essa obra é horrível, né? A pessoa que fez, ela não possui nenhum talento, né? Ele usa o senso comum para fazer tentar fazer literatura, né? E acaba fazendo aquela crítica muito contundente que a pessoa pode, inclusive, se sentir ofendida, mas não é, a exclusão do crime, a não ser que haja a real intenção de difamar. Aliás, é comum, de vez em quando, nas críticas científicas. Então, muitas vezes as pessoas começam a discutir por meio de artigos, né? Então, um falando do artigo do outro, então, né, falando da opinião. Então, imagina só, eu falo, olha, essa pessoa, né, essa opinião é uma opinião de alguém que não tem conhecimento nenhum de direito, né? Eu escrevo um artigo criticando algum posicionamento e falo, o posicionamento de fulano de tal, ele não tem embasamento técnico nenhum, né? Aliás, essa pessoa deveria voltar para os bancos da faculdade, porque lá no primeiro semestre ele já aprende que o direito não funciona dessa forma. É uma crítica muito contundente e que a pessoa pode se sentir ofendida, mas mesmo assim se excluiu o crime porque é uma opinião desfavorável, né? A gente não há a intenção de ofender, mas sim de mostrar que aquela opinião, né, de que fazer uma crítica no sentido de que aquele pensamento não tem fundamento científico nenhum. E também se exclui o crime quando há um conceito desfavorável emitido por funcionário público, né, quando ele aprecia uma informação que deve prestar no cumprimento de um dever de ofício. Então, por exemplo, a pessoa, né, o funcionário público, ele fala, olha, um funcionário, por exemplo, da Caixa Econômica que está analisando o crédito, né, que vai fornecer o crédito para uma pessoa física, né, para um correntista. Ele fala, olha, na verdade, eu acredito que não deva ser oferecido crédito a essa pessoa, né, deve ser negado o empréstimo. Afinal, essa pessoa ela possui uma vasta quantidade de protestos, né, o que demonstra que ele não é um bom pagador, é um mau pagador, de forma que o empréstimo a ele é um empréstimo de risco. Quando ele fala que a pessoa não é um bom pagador, que a pessoa é uma má pagadora, muitas vezes ele pode inclusive ofender a honra daquela pessoa, fala assim, nossa, como tá, ele está falando então que eu sou um estelionatário, né? Ela pode acabar entendendo isso, né? Mas não, naquele momento ele deu um conceito desfavorável, né, sobre aquele empréstimo, falando, olha, não deve ser fornecido o empréstimo a essa pessoa. Isso também ocorre quando, por exemplo, o juiz ele vai dar a sentença. Então, na sentença ele fala, tem os maus antecedentes por conta disso, 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 e levanta diversas questões. Na verdade, ele está exercendo um dever de ofício. Pessoal, eu vou derrubar aqui porque falta menos de um minuto antes da gente falar de perdão judicial e daí eu faço as perguntas, ok? Ok. E aí?